Ok, meninas, então, ninguém tem um problema de disciplina. O problema ele é mais interno, né, o buraco é mais embaixo. A disciplina é porque a falta de disciplina muitas vezes é por falta de direção. Eu não sei o que eu fazer, eu não sei o que que eu vou fazer, então qualquer coisa serve, então eu fico apagando fogo ali. Quando eu tenho uma direção, eu faço. Então, por exemplo, o desafio é para isso, você tem uma direção. Na hora que você acorda, tem o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, 4 passos, e você fala assim: "Não, eu tenho que terminar isso daqui, tem que ser a minha primeira coisa do dia aqui". E, querendo ou não, dá um sentimento de vitória, porque você cumpriu a primeira tarefa com você mesmo. É assim que se cria autoconfiança, gente. A autoconfiança, ela é criada na prática. Quando você cumpre os seus acordos com você. Num primeiro momento, um desafio é com a Karina. Quando termina o desafio, aí é você com você mesmo. E também é uma possibilidade de você se avaliar. Será que eu faço só quando é com a Karina? Por que que eu só faço quando é com a Karina? Entendeu? Isso vai criando um desconforto. E foi criando um desconforto em mim também. Eu já participei de vários desafios com vários outros mentores. E depois de participar de vários, eu percebi esse padrão. Caramba, eu só faço quando eu tô sendo guiada num desafio. Quando é eu por mim mesma, eu não faço. Então eu comecei a me questionar, por quê? Por que que eu não faço quando é eu comigo mesmo, sendo que, se a gente for ver a real, só existe a gente por a gente mesmo. Ninguém vai estar monitorando você 100% do tempo para saber o que que você está fazendo. E qual que é a mentalidade das pessoas que têm sucesso? As pessoas que têm sucesso, elas desenvolvem a habilidade de fazerem quando ninguém está olhando. Então, esse é um treino para que você primeiro tenha companhia e depois você faça sozinha. Tipo andar de bicicleta. A gente primeiro precisa com a rodinha. Aí depois o pai vai lá e dá uma ajudinha. E aí chega um momento que você tem que seguir a sua vida. Entende? Um instrutor, você está aprendendo a dirigir. No primeiro momento você estuda, aí você tem um instrutor que vai te dar umas aulinhas, e aí depois você tem que tocar a sua vida, e é quando que você aprende a dirigir? Quando você está sozinho. Enquanto está um instrutor do teu lado, você não está dando o seu melhor, porque você sabe que sempre vai ter alguém ali para você pedir ajuda. E quando o instrutor não dá? Então aqui a gente está falando da sua vida. É o treino mais sério que você deveria levar. É o treino da sua vida. Porque é fazendo esse pouquinho todo santo dia que vai levar você a alcançar os seus objetivos. E isso é muito sério. E por que que é muito sério? Porque você se comprometeu com a sua criança. Quando você era criança, você tinha muitos sonhos, muitos desejos. E a pergunta é: se eu tivesse com a minha criança na minha frente, ela teria orgulho de mim ou não? Se ainda não está no jeito que você gostaria, você precisa treinar mais. Se você tem um quesinho de perfeccionismo, como eu, você vai querer treinar muito mais, porque parece que nunca tá suficiente. Então, é uma questão do perfeccionismo. Eu tenho isso intrínseco em mim, mas hoje eu já consigo aceitar mais. Eu já consigo reduzir mais esses níveis de perfeccionismo. Eu consigo fazer no meu tempo, no meu ritmo, mas eu faço, eu não deixo de fazer. Vocês podem ver lá nos meus stories, eu sempre estou compartilhando com vocês o que que eu estou fazendo. Pode ser que não seja no horário certo, porque também não vou ser dura comigo mesmo. A minha criança não gostaria que eu fosse dura comigo mesmo, mas eu faço. Então é isso que eu espero de vocês. Eu não espero que vocês sejam perfeitas, porque eu também não sou. Eu só espero que vocês curtam o processo, né? E vejam as mudanças. Então, hoje, o que que a gente vai fazer aqui? Quero ouvir primeiro um pouquinho de vocês, já que só eu falo mais, né?
Quero ouvir um pouquinho de vocês, os desafios de vocês e, de repente, dar algum direcionamento que eu precise dar dentro do que a gente estuda. Então, se você tiver alguma dúvida sobre algum módulo, se teve alguma aula de alguma coisa que você não entendeu, ou algum processo que você está fazendo de algum manual que você não entendeu completamente, esse é o momento de você fazer suas perguntas, tá? Eu sempre ressalto aqui para vocês. Esse encontro, ele é um encontro para você vir com uma listinha de dúvidas, tá? Porque é isso que vai ajudar você a ter o meu direcionamento. No dia a dia, eu não consigo te direcionar lá no WhatsApp, você falando das suas questões. Então, traz para cá. Ó, Karina, tô com uma questão X assim na minha vida profissional. O que que eu poderia fazer nesse momento? Qual seria, o que que você indica eu fazer? Então, é direcionamento, tá bom, meninas? Então, quero ouvir um pouquinho de vocês. E aí, depois, a gente vai fazer um boot de energia, que é o quê? Aquela pausa naqueles 14 dias que nós estamos, que faltam 7 para a gente terminar o desafio, onde eu peguei as crenças de vocês, tudo que vocês compartilharam lá no grupo comigo, onde vocês falaram aqueles pensamentos negativos que surgiram, teve dias que surgiu, teve dias que não surgiu, e baseado naquilo a gente vai fazer o boot de energia, que são vários downloads para que você saia daqui abastecida, como se hoje fosse o nosso pit stop, beleza? Que é um treino, gente, é um treino de mentalidade, tá? Funciona mais ou menos da mesma maneira. Hoje já dei uma nova carga para vocês. E aí, quem quer começar a falar? Você já começou a fazer o Psy Money? Ai, pode abrir aí o áudio, quem quiser começar. Olá, Nélia, boa noite. Olá, boa noite a todas. Pois, Boa sim, já que noite. estou, Pode começar por já você, que então, abri. mulher. Sim, pois isto está a correr muito bem. Eh, Está a correr muito bem. Eh, Estes dias têm corrido bem, só que pronto, claro que isto. eh, Tem dias que está muito bem. Tem a ver mais com aquela consistência, eh, o dia todo. Pronto, a gente acorda de manhã muito frescas e depois faz a meditação e aquilo vai andando ali. Por acaso hoje no ginásio foi mesmo aquela percepção. Eu acho que sem dar por isso o mantra entrou assim, foi assim muito espontâneo. E então eu estava a treinar e aquilo estava mesmo assim, exatamente como tinha visto. E então fiz a mesma coisa e aquilo foi assim, eu não estava cansada, estava a fazer aquilo. Eu disse: Não, tu és próspera. Estás a fazer isso porque faz parte da tua vida próspera, tu és uma pessoa próspera. Isto faz parte, não é? Isto é uma rotina, isto não é uma obrigação, não é uma coisa que cansa. Isto é mesmo assim, faz parte da tua rotina. E então estava ali, estava cansada, pronto, ainda por cima estava a fazer cardio, mas estava a fazer bem. Tem-me acontecido muitas coisas, pronto, durante o processo. Eu acho que sou um bocadinho acelerada, não é um bocadinho acelerada e pronto, as coisas vêm conforme as nossas crenças e eu quero que as coisas aconteçam muito rápido. E então, porque estava aqui com projetos e então eu queria que as coisas acontecessem, começassem logo a acontecer. E depois pensei, não, tu vais preparar tudo, portanto, tem umas coisas que eu estou aqui com umas vendas e uma coisa pequenina, mas pronto, eu acho que foi uma experiência que eu quis fazer. E então mandei vir as coisas e aqui estão, que é de queimar a pau santo. E então estava aqui, estava a fazer os kits para fazer demonstração. E eu disse: Tu deste hoje. Então é assim: se tu queres vender, então para já 4 kits, ou 5 ou 6, os que tu queres vender, se queres que saia, tens que ter as coisas preparadas como se já tivesse pessoas para vir buscar, para comprar, para vender. E realmente comecei a fazer. E pus ali 4 e disse: Olha, 4 de viagem, pronto, assim, disse já fora. E à noite uma amiga minha pediu-me 2.
E entretanto também, pronto, isto é aquelas coisas pequenas, que não são pequenas, faz parte do processo, pronto, é provas, no fundo a gente precisa de provas para poder continuar. Tem a ver com consistência e a gente Legal. manter ali. E Legal então você ter, estas coisas são muito. legal você ter falado isso, Nélia. Nossa, acabei te interrompendo. Termina que eu falo. Não, tudo bem. Então, pronto. Ah, e depois tinha acontecido coisas engraçadas, que é assim, eu agora estou assim cheia de atividades. E então, outra que eu fui fazer um tratamento de pele, e entretanto lá a senhora disse: Não, porque é que tu não queres ser consultora da Mary Kay e vendes aí os produtos? E ah, eu estou cheia de pica, porque não? Sim, está bem. Então, só que depois aquilo tem que arranjar clientes, amigas, não sei o quê, pronto. E que isto assim já estava mais a ficar mais trabalhoso e eu estava com muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ah, eu tinha até uma amiga que já conhecia o produto e então eu decidi oferecer-lhe uma máscara hidratante a ela. Eu ofereci um produto e ela, entretanto, encomendou-me dois. Quer dizer, foi engraçado. Eu ofereço um e ela compra-me dois. Também, com os queimadores foi a mesma coisa. Eu tinha uma amiga também que gostava muito e sei que ela tem dificuldades financeiras e eu. Ela que me incentivou com estas coisas, incentivou indiretamente. Ela não sabe, mas sim. Eu disse, eu sei que ela não vai poder comprar. Disse, olha, tem aqui uma prenda para ti, este é para ti. Ela disse, não, eu disse sim. E então hoje a minha amiga encomenda dois, parece que é assim, eu dou um, recebo dois, parece que a gente dá um e recebe o dobro. Tem sido assim, é estas coisas que eu depois que também tu me ensinaste, disseste para eu ficar de observadora, ser mais observadora nas coisas que acontecem na minha vida. E tem sido assim, coisas a entrar, tinha um dinheiro a render que está, o juro, eu pensei que era de 6 meses, afinal era de 3, entrou na minha conta, fui pagar uma coisa, o meu marido já tinha pago. Tem sido assim, quando a gente começa a observar e começa a ficar gratas e as coisas começam a surgir, e quanto mais que é a história do mais pequenino. Quanto mais a gente, mais vai aparecendo. E então é assim, realmente o dinheiro vai entrando, de- é isso, de diversas maneiras, pronto, entra de, e está a vir, tá a ser assim muito, mas agora, estes 2, 3 dias, é que eu fiquei mais, quando observei, pronto, também faz parte do processo da meditação. Ao princípio eu não me apercebia e pronto, era assim tudo um bocadinho mais forçado. Agora é mais consistente, sim. Só lembrando que o corpo, né, ele demora 21 dias para criar um novo hábito. Então, nosso processo, a gente está falando de 21 dias, mas 21 dias para quem está fazendo, que nem vocês, eu vejo que vocês estão fazendo. 21 dias para quem não falha, até o cérebro criar uma conexão neuronal. Uma conexão neuronal é tipo assim, ele vai começar a automatizar certas coisas. Então, quando ele automatizar, não parem, continua, porque ele automatizou. Uma vez que ele automatizou, se você parar, ele vai parar também de ser uma coisa fácil e automática. Então, minhas lindas, Nélia, o que eu te digo é, continua no flow. Os 7 primeiros dias eles são mais desafiadores. Do 7 ao 14, a gente já fica um pouquinho melhor. E agora na reta final, a tendência é melhorar. Mas porque você está enganando o seu cérebro achando que vai acabar. Ele acha que ele vai acabar, entendeu? Então, mente para ele que vai acabar mesmo. E aí depois você fica só no mais um dia, mais um dia, mais um dia. Então, tipo, acordou, fez o que você tinha que fazer, ok, hoje está feito. Amanhã, de novo. Então, assim, é assim que a gente vai criando mentalidade, tá? Vai criando músculo, músculo mental. É através da repetição.
E eu tô aqui para direcionar vocês nesse desafio por 21. Mas eu espero que vocês continuem, porque eu acho que para o resto da vida eu vou pronunciar esse mantra. Por quê? Porque não é sobre dinheiro, é sobre oportunidades. Gente, oportunidade Uhum. é algo mais valioso do que dinheiro, porque antes de vir o dinheiro vem a oportunidade. Se você está repetindo esse mantra, você está ligada nas oportunidades. Cada uma que vier, você sabe que é porque você está fazendo aquele mantra. Então, o seu cérebro faz uma associação. Então, tipo assim, caramba, eu tô fazendo mantra todo dia, tá chegando uma cliente aqui. Olha, porque eu tô fazendo o mantra. Então, isso vai criando, tipo assim, nossa, isso daqui me faz bem. Isso daqui me faz bem. Olha só quantas coisas que eu já estou conseguindo ver, as oportunidades. E por aí vai, minhas lindas. Esse mantra é pro resto da minha vida, tá? Há quem fale, nossa, mas como que você é gananciosa, só pensa em dinheiro. Então, quem pensa isso não entendeu nada do que é dinheiro. Dinheiro é oportunidade, tá? É porque na matéria a gente chama isso de dinheiro, mas a energia espiritual do dinheiro é a oportunidade de um cliente chegar até você, chegar de diversas formas. Então, para mim, gente, os clientes chegam de diversas formas, eu não preciso não me preocupar. Só que eu faço a minha parte. Entendeu? Eu faço a minha parte. Eu não deixo de fazer. Por quê? Porque não adianta eu ficar só mantrando, entende? Então você faz a sua parte e o dinheiro vai vir de maneiras que você não está esperando. Então, hoje em dia eu não fico mais chateada se uma cliente não quer fazer uma sessão comigo, porque eu sei que vai vir de outras maneiras. Dois mais dois são quatro. Então eu falo, tá bom. Ótimo. Essa pessoa ela teve a oportunidade de conhecer meu trabalho. Eu expliquei para ela como que isso funciona. Tá tudo bem. Às vezes ela vai voltar depois de um tempo. E quantas pessoas que não me seguem e falam, cara, eu te sigo há mais de 2 anos. Eu nunca fechei nada com você. E do nada a pessoa aparece, porque ela foi ali influenciada. Eu tô fazendo a minha parte. A minha parte. Agora também a gente tem que soltar, entendeu? Então, é isso aí, Melinda. Continua no processo. Em relação a você, né, tipo, tá entrando nesse lugar de venda e tal, né? Reveja lá os materiais que você pode ser que ainda tenha acesso dentro do processo que você fez da mentoria Vision, tá? Uhum. Reveza, porque querendo ou não, a mentoria Vision ela é sobre empreendedorismo, sobre mentalidade empreendedora, né? Independente de qual que seja o produto. No seu caso da mentoria Vision, ela foi focada na questão de terapias, mas eu acredito que serve para tudo, porque a gente está falando de negócio, a gente está falando sobre redes sociais, a gente está falando sobre várias coisas, né? Então, vê lá se você já tem, ainda tem acesso aos materiais, acredito que tenha, alguma coisa que você tenha salvado para você, baixado para você, e aí continua no processo, tá bom? Bom, É não, isso. por acaso esta dica de como eu estou no ginásio, de aumentar a carga, e então esta analogia entrou bem ao cérebro. Isso. E então foi assim, essa encaixa, pronto, é daquelas Sim. coisas e É, como essa. analogia, é muito legal usar analogia, né? Porque, tipo, eu gosto de ficar usando analogia para fazer entender, ficar mais fácil, sair um pouco da linguagem técnica. Então é isso, minha linda. Continue aí no processo, tá bom? Tá bom, beijinhos para todos. Perfeito! Quem mais? Alguém mais quer compartilhar? Oi, tudo bem, Oiê, boa gente? noite, Pati. Tudo bom, mulher? Passando só para dar oi, só para dar beijo aqui, falar que eu tava com saudade de todo mundo. Aí que hoje tô de volta. Perfeito, bora. É, não, só para compartilhar, eu acho que eu compartilhei com vocês tudo que aconteceu. Eu ganhei. Para mim foi tudo fruto do Prosper. Tem muita coisa acontecendo assim, e aí conforme eu vou fazendo
Nossa, é um negócio muito interessante, porque cada vez que eu pego para fazer alguma coisa dos exercícios do Prospere, vem uma novidade, e a novidade até que é boa. E aí acontecem as coisas, e aí foi isso. Eu ganhei uma bolsa para fazer 2 especializações, e aí as especializações estavam na terça, e foram bolsas muito importantes, assim. E aí eu olhei e fiz a conta, assim, na balança, falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, porque seria um investimento muito alto que eu não teria. E aí eu falei, vou ter que segurar um pouco a onda para poder conciliar tudo, né? E aí, enfim, acabou, e aí agora estou retomando, estava maratonando o que eu não vi nesse final de semana, estou acompanhando, estava acompanhando os desafios, acompanhando vocês, acompanhando todas as coisas aos poucos e retomando aqui o processo. E aí, eu quero compartilhar uma que é a seguinte, eu vi que a gente começou o desafio do dinheiro, né, do teto financeiro, comecei a fazer também, e aí, essa semana calhou de um cliente meu, que é um cliente, né? Calhou. É, ele recebeu a proposta de indicar 3 pessoas para fazerem um curso de planejamento financeiro com a Insper. E aí me colocou. E aí eu ganhei uma outra bolsa para fazer um curso de planejamento financeiro e gestão de negócio com a Insper. E aí, quando eu vi aquilo, tipo, assim, eu falei assim, gente, é isso, assim, o universo está olhando e falando para mim assim, vamos se organizar, porque você tem muitas coisas para fazer e não sei o quê. E aí, assim, eu falei, cara, isso foi no início da semana, o curso começou na sexta-feira, e a primeira aula, e tem tudo a ver com o Prospere. Fala-se de manifestação, de propósito, de planejamento. É um negócio muito doido, porque conforme a pessoa ia falando, eu estava olhando assim, pensando, gente, não vou falar que eu já sei tudo isso, mas eu pensei assim, nossa, eu vou ter muita facilidade de lidar com esses temas, porque tá tudo muito tranquilo. Então, enfim, estou de volta. Estou retomando aos pouquinhos, mas eu só queria partilhar aqui. Senti falta de todo mundo aqui. Ai, Paty, que maravilha. Fico feliz, né, de ver você entrando de novo na frequência, de novo, de novo. É assim, a gente vive de ciclos, né? De ciclos e tal. Você já passou por 2 ciclos do Prospere, tá no terceiro, né? No terceiro ciclo, é isso? Não, eu estou no segundo. Eu passei no primeiro, que foi o Prospere 2, e depois eu fiz a mentoria individual, né? Vision, Com você, a Vision. sim. E eu acho muito legal, porque assim, é isso que você falou, a gente passa por ciclos, faz pausas, e o que eu senti esse ano com o Prospere é que ele tem me ajudado muito. Eu lembro de uma coisa que você falava sobre platô financeiro e platô mental, né? E eu sinto que eu tô no platô. E aí, eu sinto que esse Prospere de agora foi muito sobre você entender os ciclos do seu platô, por que que você não saía daquele platô anterior, e agora eu acho que eu estou rompendo esse platô, e esses resultados que eu tive com especialização e tudo mais, eu acho que foi muito fruto disso, porque me trouxe muitos benefícios, né? E vai me trazer um retorno muito legal. Então, é isso, a gente vai de ciclos, vai fazendo interrupções, mas eu sinto que, por mais que eu estivesse um pouco ausente ali, ainda sempre tentando manter aquela frequência, sabe? Sempre tentando não desviar 100%. Eu tive que lidar de uma forma mais organizada, mais assim, do jeito que foi, mas ainda assim eu sinto que foi um bom. Só de estar fazendo acompanhamento, estar ali organizando, tipo, fez muita diferença. E aí eu tô tendo esses resultados. É, Paty, o platô, né? A gente. Eu gosto de trazer a analogia que o platô é o mesmo que o teto financeiro, que é o que a gente está trabalhando, mas que a gente entra em platô, né, de várias coisas da nossa vida. Então, às vezes, no platô de um relacionamento que sempre traz pra gente os mesmos sentimentos, as mesmas os mesmos tipos de pessoas para quem tá solteira, né? Só atrai as mesmas pessoas, ou tá no relacionamento amoroso, tipo, né? Vocês todas estão em relacionamentos, nós também todas estamos em relacionamento, e aí chega muitas vezes no platô. E o que que acontece? No fundo, o platô, ele é
a autoimagem que a gente fixou de nós mesmos e a gente continua se contentando com aquela velha imagem, porque é aquilo, né? A gente entender no nosso cérebro, ele sempre vai estar tentando nos manter no platô. Então, o platô, gente, você se manter na vida meia boca em todos os sentidos, é o normal do cérebro. É o que ele quer mesmo. É a zona de conforto. Se você quiser ter novos resultados, você precisa mudar sua autoimagem para sair do platô. E não só mudar, treinar ser uma pessoa diferente, pensar diferente. Então, o que a gente está fazendo no desafio é treinar o mental, mas vocês têm atividades para serem feitas. É um treino mesmo. Você se comportar diferente, sair da caverna. Eu estou pensando muito nisso, né? Eu acho que vou fazer, inclusive, até um treinamento que é o Pré-Prospere, que chama Saindo da Caverna. Porque, na verdade, a gente tem muito medo de sair da nossa caverna, da nossa zoninha de conforto. Medo de se expor, medo disso, medo daquilo, um monte de coisa. E aí a gente vai ficando naquele lugar gostosinho, confortável e entra no platô. Então, todas as vezes que vocês pensarem assim, ó, nada está acontecendo de novo na minha vida, tudo está se repetindo, você está no platô. Entrou no platô, você está nesse modelo. Você precisa sair desse lugar. Como? Uma nova autoimagem. Então, por isso que o Prospere, ele sempre, dependendo do ciclo que você tá, ele sempre vai te ajudar a você criar uma nova autoimagem. Então, serve para quem está no platô de dívidas, por exemplo, para sair das dívidas. Quem saiu das dívidas não consegue guardar dinheiro. Tá no platô, não consegue guardar dinheiro. Então, qual que é o próximo passo? Começar a fazer reservas financeiras. Tem pessoas que já estão nas reservas financeiras, mas está ali no platô, com medo de perder. Então a pessoa vai e cria um novo, uma nova autoimagem. Então, para sempre, esse conhecimento aqui vai favorecer todas vocês. Fico feliz, Paty, continue então na frequência, já que você entendeu que você entrou na frequência e aconteceu muitas coisas, inclusive você falar que você ganhou um negócio de planejamento financeiro no momento que está acontecendo de você romper o teto financeiro. Você poderia estar vivendo tantos outros programas que tem dentro do Prospere, mas bem nessa hora, ó a coincidência. Não existe, né? Uma vez que a gente entra na frequência e sustenta a frequência, a vida não tem outra saída a não ser nos trazer isso. É isso que eu entendi. Então, quando a gente sair da rota, volta para a rota. É só isso. Saiu da rota, volta. Saiu da rota, volta. É sobre isso. E o Prospere está aqui para lembrar vocês que a vida é feita de ciclos e feita de causa e efeito. Se você plantar, você vai colher. Se não, você não vai colher. Simples assim. Ok? Perfeito, perfeito. Adorei, Pati. Então, acho que a Giglela também queria falar. Tô aqui colocando, Giglela, para você ativar o teu som. Oiê, Giglela. Oiê. Vocês estão me ouvindo, gente? O tom dela que tá muito baixinho. Você está conversando? Você está falando, Gigliela? Eu também não estou ouvindo nada. Zero. Não, não estou te ouvindo. Então, acho que eu vou passar. É que você está no celular? Tô. É que você está longe do celular, né? O microfone do celular fica aqui, ó. Então, E agora, vocês estão ouvindo? sim, Um pouquinho. melhorou, melhorou. Ah, então eu vou tentar falar de forma bem resumida aqui o que que tá pegando assim para mim agora nesse momento, né? Tô bem feliz com todo o processo porque eu tô seguindo certinho, disciplinada e focada.
Fico feliz todos os dias quando eu finalizo, né? E passo pelas 3 etapas ali de me visualizar no momento que eu quero, na pessoa que eu quero ser, né? No futuro, em breve aí. Mas assim, uma questão que eu até relatei lá no compartilhamento em relação ao meu trabalho, né? Às vezes eu me pego assim, meio desconfortável no meu ambiente de trabalho, talvez por não achar que eu mereça, eu não sei exatamente o que seria, né? Mas eu acho que eu tenho que trabalhar mais nessa questão, porque não, eu não tenho assim uma quantidade relevante de atividades no decorrer do dia, é um trabalho bem tranquilo. E então, por isso, às vezes eu fico pensando assim, né, que eu não estou sendo muito útil na vida como um todo, né? Na questão profissional. E só que eu também me pego lembrando que há um tempo atrás eu pedia por isso, eu pedia por um trabalho tranquilo, por uma rotina de vida mais tranquila, né? Então eu tenho que ajustar isso dentro de mim, né? Porque foi algo que eu pedi e agora que eu tenho, parece que eu tô tendo um certo estranhamento, assim, até porque a gente vem de uma rotina assim acelerada e corrida, né? Então talvez seja isso, né? Acho que eu tenho que trabalhar em cima disso. Bom, pelo que você está falando, né, está sendo muito fácil identificar que talvez você tenha aí uma crença de esforço, que você precisa se esforçar para você acreditar que você merece, tá? Tipo, porque você mesmo falou, porque é bem tranquilo, eu não me sinto importante, não me sinto relevante. E é exatamente esse sentimento de tipo, nossa, mas eu não tô me esforçando. Será que tá tudo bem? Tá tudo certo? E Uhum. quando a gente se sente incomodada nesse lugar, de não fazer muitas coisas, pode ter certeza que isso é uma crencinha de esforço, tá? Mas como que a Ah, gente enxerga a crença dentro do Prospere? Crença é tudo que você acredita como sendo verdade, certo? Em qual certo. parte do módulo que você já tá? Em qual parte do Prospere que você já tá, Gigliela? Eu finalizei os 6 ontem. Vamos lá, só para eu entender. Nós temos módulos. Então, tem o primeiro módulo, que é desconstrução, o segundo, que é visão, o terceiro, que é autoimagem, quarto, que Uhum. é bem-estar, cinco, que é realizar. Aonde você tá? Eu acho que foi os 5 que eu finalizei, então, porque eu cheguei em um que não tem aulas ali, tá 0 aulas, que eu acho que é o expandir. Não sei se é 6 ou 7. Então, você já fez todo o processo. Então, você já criou seu vision board, você já fez tudo. Já fiz tudo. Ok. Então, você já passou pelo módulo de autoimagem. Sim. Ok. Então, o que que a gente entende no módulo de autoimagem que eu acho que você pode focar nisso agora, tá? Porque talvez você tenha visto tudo aquilo e eu recomendo que você faça o processo já se focando novamente para você criar com mais clareza tudo aquilo que você já passou, tá? Uhum. No módulo de autoimagem, a gente fala sobre construir uma nova imagem de si mesmo, certo? Certo. Então, aprofunda nesse módulo, porque lá tem um passo a passo para você criar uma nova autoimagem. Qual que é a sua eu ideal? Então, você Entendi. falou que você Entendi. tinha, era o que você queria. Uhum, Você sim, queria rotinas trabalhar dessa mais maneira. tranquilas. Aham. Ok. Então, no módulo de autoimagem, você precisa criar a imagem dessa mulher. Vivendo isso como se fosse uma coisa normal para você. E você precisa treinar viver dessa maneira. Porque você não está acostumado a viver dessa maneira. Isso é treino de mentalidade. Então, segundo tudo que você está vivendo, né? A gente vai ter o call individual por esses dias. Uhum. Eu posso te direcionar ainda mais. A ideia do call individual é esse. Mas já te digo aqui de antemão. Crença é algo que pertence à minha eu do passado. Não pertence à minha eu do futuro.
Então, se pertence a mim eu do passado, eu crio uma nova autoimagem e eu treino ser essa pessoa. Então, eu vou treinar, no seu caso, ser uma pessoa que trabalha pouco e ganha muito. Hoje eu ouvi um termo que eu achei muito legal, que fala sobre isso. Ninguém nunca prosperou. Como é que é a frase? Ninguém nunca prosperou através de um balde de suor. Ninguém nunca prosperou através de um balde de suor. Você já viu uma pessoa que trabalha muito ser próspera? Ou ela Não, trabalha muito e não consegue viver a prosperidade, ou ela trabalha muito e não consegue nem ser próspera. exato. Então, se você está querendo ser próspera, você precisa entender que você precisa saber relaxar, que você precisa saber descansar, que você precisa entender que as suas preces foram atendidas e você precisa treinar isso. Você precisa treinar o seu sistema nervoso nisso. Verdade. Eu acho que Como é que essa você questão. treina o seu sistema nervoso? Você precisa treinar ser uma nova pessoa. Então, lá naquela lista que tem no treinamento de autoimagem, qual é a lista de atributos que eu preciso ter para me tornar essa pessoa? Como essa pessoa pensa? O que que essa pessoa fala? Então, se você já é essa pessoa, então já começa a olhar para você sendo essa pessoa. Não é que daqui a pouco você vai ser próspera, como você falou agora. Você já é próspera, você só precisa reconhecer isso. Sim. Se você não consegue reconhecer que você já é próspera, você não vai conseguir ser próspera. A mentalidade é sobre você reconhecer que hoje você já é próspera. É só assim que você vai conseguir reconhecer o muito. Porque se você não consegue reconhecer o pouco, você não vai conseguir reconhecer o muito. Então, foca no módulo de autoimagem e Uhum. coloca lá os atributos, incluindo esse atributo. Uma pessoa que trabalha pouco e ganha muito. Que Uhum. se sente altamente relevante, altamente importante, porque eu faço a diferença. Então, você tem essa autoimagem. E você vai começar a treinar isso, você vai começar a treinar o seu sistema nervoso sendo isso. E aí toda a metodologia lá, aonde eu falo sobre você criar essa nova autoimagem e treinar ser como você pensaria, o que você sentiria, e aí colocar realmente lá no seu vision board as imagens dessa pessoa, como que ela se veste, como que ela se posiciona, como que ela pensa, entende? E Uhum. assim você vai entrando nessa energia até que isso se torne real. Tem um termo, eu não sei se você já ouviu, que se chama fake it to the make it. É um termo americano que fala finge até que seja real, né? Mas não é sobre fingir, é sobre se tornar mesmo essa pessoa. Como se isso fosse uma coisa tranquila para você. Sim, não faço quase nada e me sinto muito importante. Então você precisa primeiro detalhar ali no treino da autoimagem quem é essa mulher e se comportar como ela. Então você precisa treinar isso até que isso se torne tranquilo para você. Não é Bacana. sobre não fazer nada, tá? Uhum. Porque, por exemplo, tudo que vai levar a gente para o próximo nível vai nos trazer bastante coisa para ser feita. Eu, por exemplo, não paro um minuto. Eu não fico assistindo televisão e as coisas vão acontecendo. Não é isso. Uhum. Mas eu faço tudo que eu faço, me tornando essa mulher que assim, eu não preciso me esforçar tanto para as coisas acontecer. É eu que quero colocar minha energia porque eu estou vivendo fazendo o que eu amo. O que eu amo me nutre.
sabe? Me faz muito bem, eu fico muito tranquila fazendo o que eu amo. Eu tenho bastante tarefa, faço bastante coisa, mas ao invés de eu me sentir drenada, eu me sinto vigorosa. Mas é por escolha, não é obrigação, sabe? Não tem Sim. ninguém colocando chicote nas minhas costas. Uhum. Mas como que eu penso a minha vida, a minha eu do futuro? Hoje eu tenho 44 anos, mas eu coloquei uma meta para mim. Com 50 anos, eu vou estar de uma maneira tão estável que eu não vou precisar fazer tantas coisas assim, as coisas já vão vir com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu estou plantando. Então é isso que você precisa fazer. Uhum. Primeira coisa, foca no treino da sua autoimagem no módulo identidade e Quatro? autoimagem, tá? Sim. E Uhum. segundo, você já utilizou a destravadora de crenças? Acho que não. Então você vai lá no primeiro módulo, que é o primeiro módulo de desconstrução, e aí você vai, tem várias aulas lá no primeiro módulo de desconstrução, e lá para baixo tem a IA destravadora de crenças. Você vai acessar esse IA e você vai Ah, colocar sim, suas sim. queixas lá. Tipo assim, Sim, eu cheguei a baixar. Aham. você vai perguntar para ela, né? Tipo assim, olha, estou com tal questão, eu me sinto dessa maneira. Então, por exemplo, você vai colocar lá, eu me sinto com essas palavras que você me falou, tá? Eu me Uhum. sinto sei lá, as palavras que você Não me muito importante na empresa, É, não né? me sinto muito importante, acho que eu não estou contribuindo tanto. Ela vai começar a perguntar, tá, mas por quê? Por que você acha isso? Para quê? Para que você tenha um autoconhecimento mais profundo de você. Até que você, usando ali a IA, você vai se aprimorando em usar ela, porque ela é uma inteligência artificial, que ela é treinada por mim, mas você tem que aprender também a fazer boas perguntas, tá? Não Uhum. pode simplesmente, jogar qualquer coisa, não. Você tem que, tipo, Sim. ir dando o insumo para ela. Você tem que ir treinando ela com a sua própria história, entendeu? Até que ela vai te dar mais respostas concisas. Então, tipo assim, eu me sinto dessa maneira, eu acho que eu não sou suficiente. Ela vai te falar, por quê? Ah, por quê? Porque isso daí vai fazendo você se aprofundar mais em você e ao mesmo tempo você vai criando uma nova autoimagem. Isso vai te ajudar muito a você se desapegar dessa velha eu. Por que que Uhum. eu chamo de velha eu? Porque você não quer mais isso pra você, né? Então, as crenças limitantes, elas fazem parte de uma persona que você deveria não querer mais isso para sua vida. Então, como que você se desfaz das velhas crenças? Se tornando uma nova. Neurocientificamente, eu explico isso no módulo bem-estar. O que que são as crenças? São caminhos neuronais que já estão bem criados. Como que eu faço para descriar esses caminhos? Existem várias maneiras. No Prospere eu ensino você a criar uma nova eu. Quando você criou uma nova eu e você sustentou essa nova eu por um certo tempo, a velha eu ela vai morrer. O que a gente está fazendo dentro do Prospere, por exemplo, no treinamento de romper o teto financeiro, é você deixando morrer as crenças do passado para você ter novas crenças. Basicamente é isso, tá bom? Bacana, então. Eu vou rever os módulos lá para quebrar as crenças, porque eu entendo que na forma física já está acontecendo o que eu quero, né? A minha Sim, cabeça que precisa mudar. isso, exato, porque senão você continua tendo essas questões de esforço, né? Uhum. E isso não vai te levar para ter uma vida mais leve. Mas Sim, lembra que o forte que você precisa fazer agora é construir uma nova imagem. tá. Não se apega Bacana. à crença, se apega ao resultado que você quer na sua vida. Uhum. Porque Ah, legal. você tem duas maneiras de olhar para a vida. Você pode só olhar para o passado, e eu acho que você tem que visitar o passado, sim, por isso que você tem a IA lá. Mas o seu Uhum. maior foco é focar em quem você quer se tornar e sustentar isso. Sim. Essa foi a virada de chave, gente, na minha vida, tá? Eu passei muito tempo só olhando para a crença limitante. Eu não entendia que eu estava também só focando a minha mente no passado. Quando eu passei a criar a eu que eu queria ter e sustentar, tudo foi mais fácil. É isso que eu ensino vocês dentro do Prospere. Então não foca no passado,
foca em quem você quer se tornar. Capricha na sua nova autoimagem, tá bom? Tranquilo, obrigada. Continuemos. Sou eu. Oi, Thalita. Vamos lá. Para mim, tem sido um desafio diário, porque eu estou no processo da minha construção, né, profissional. Então, às vezes eu ainda tô, às vezes eu me sinto, parece que a minha mente vai bugar, porque eu tô aprendendo, tendo que aprender tanta coisa. E aí, por conta disso, às vezes eu sinto um cansaço, uma fadiga mental muito grande. Porém, tá saindo. Ainda não tô conseguindo fazer tudo todos os dias como eu gostaria, porque eu ainda tô aprendendo a lidar com algumas coisas, mas tá saindo. E eu até vou colocar no depoimento que o fato de eu ter pego os depoimentos das pessoas que eu já atendi, nossa, deixou meu coração bem quentinho, me faz pensar, nossa, é isso, você tá no caminho certo. Realmente, mas assim, uma coisa que veio para mim muito forte. Eu adoro essa parte de atendimento, gosto mesmo. Desde que eu comecei, né, a estudar as terapias integrativas, é algo que eu amo mesmo fazer. Só que para mim vem muito forte assim, para mim eu podia fazer só isso. Essa parte do ter que me expor é desafiadora para mim eu me sinto me traz esse cansaço porque existe uma resistência. Para mim seria cômodo se eu pudesse só sentar assim na frente do computador e atender todo mundo e ajudar e tava tudo lindo. Então, meu desafio maior tem sido isso, porque eu entendo que para bem poder atrair os meus clientes, eles precisam entender o que eu faço, como eu faço, faz todo sentido. Mas eu nunca parei para pensar dessa maneira e agir como tem que ser feito. Então, isso está sendo um pouco desafiador. Estou conseguindo, aos trancos e barrancos, está saindo. Eu não vou desistir. E é isso, assim, só essa um pouco dessa resistência. É porque a internet eu sempre usei assim, sabe? Eu gostava de acompanhar algumas pessoas, mas eu mesmo nunca fui de postar nada. Então, para mim, tô aprendendo. Mas é isso, assim, mas tô super feliz com as minhas conquistas aí, gradativas, e tá dando tudo certo. Na verdade, tá dando tudo Sim, certo. sim, Thalita, assim, eu acompanhando de perto, né, o seu processo. Paty já passou pelo processo que você está passando, a Nélia também já passou pelo processo que você está passando. É desafiador porque é criar uma nova mentalidade. Quando a gente se torna terapeuta ou qualquer profissional, também foi difícil criar essa habilidade. Só que a nova habilidade é quando nasce a empreendedora, porque uma coisa é a terapeuta, né? Então é uma mentalidade para você ser terapeuta. Então, são etapas. Então, por exemplo, quando eu era CLT, cara, foi um puta processo para eu me tornar e ter a mentalidade de atender pessoas, porque eu não fiz isso a minha vida inteira. Então, você parar de trabalhar na CLT, ser mandada pelos outros, e você passar a atender, foi um desafio. Eu também me apaixonei. E eu também gostaria de só poder atender pessoas. Só que, quando você entende que o propósito é algo muito maior do que somente atender, aí precisa nascer a nova mentalidade, que é a mentalidade empreendedora. E a mentalidade empreendedora é uma mulher de negócios. Uma mulher de negócios, como ela pensa? Já estamos falando aqui de autoimagem. Como ela pensa, como ela age. Então você vai precisar seguir o que você criou na sua autoimagem para facilitar o seu processo. Porque enquanto você ficar na terapeuta, você está na autoimagem só da terapeuta. Você está no platô. Como a Paty falou, você está no platô. Você só vai conseguir ter facilidade sendo empreendedora quando você criar essa nova autoimagem.
Não só criar, seguir ela. Então, a todo momento. O que eu estou fazendo agora? O que que a minha empreendedora faria? A minha empreendedora, ela não ia querer ficar só atendendo. E por que que eu tô falando isso? Porque hoje eu tenho a mentalidade empreendedora. Gente, eu não quero só atender. Posso falar? Atender me dá prazer, mas dar aula, aqui como eu tô dando para vocês, me dá muito prazer também. Dar mentoria e direcionar pessoas, cara, me dá muito prazer. Entende? Porque eu me tornei isso. E aí, o que que é a prosperidade? É o que vai fazer a gente crescer. Então, tipo, ok, sou terapeuta, tenho um papel, tenho essa autoimagem. Então, agora eu vou desenvolver uma outra autoimagem. Eu vou aumentar o meu leque. Então, eu posso ser terapeuta, eu posso ser mãe, eu posso ser esposa, eu posso ser empreendedora, eu posso ser influencer. São vários papéis e a gente precisa vestir uma nova autoimagem. Então, toda vez que você sentir resistência, é porque é a sua velha eu querendo continuar no platô. Mas a gente está falando de propósito. Todas nós aqui temos um propósito nesse mundo. Então, o nosso propósito é, como terapeuta, eu atendo pessoas, mas como que eu vou chegar nas pessoas? Eu tenho que ser uma empreendedora. Eu tenho que entender de negócio, eu tenho que entender de como eu faço para chegar em mais pessoas. O dinheiro é consequência. O dinheiro, ele vai vir através da oportunidade, mas é a empreendedora que cria as oportunidades. A menos que você tiver a possibilidade de contratar pessoas para fazer coisas para você, que eu acho super válido. É perfil. Eu tive que fazer tudo do zero sozinha, porque realmente eu não tinha como pagar ninguém para fazer para mim. Então, eu sei que a minha cabeça de empreendedora, hoje eu posso treinar qualquer pessoa que eu quiser a fazer qualquer coisa na internet, porque eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu não sou especialista em muitas coisas também. Eu tenho que perguntar, eu tenho que me aventurar. A cabeça da empreendedora é autodidata. Então você vai precisar vestir essa roupa. Enquanto você não vestir essa roupa, vai ser desafiador. Você precisa treinar ser essa pessoa. É aqueles exemplos que eu sempre dou. Você decidiu viver uma nova personagem. Então você tem que treinar para ser ela, né? A nossa mente sempre vai querer o gostosinho, o cômodo e o tranquilo. Mas o ponto é, se o quentinho, o cômodo e tranquilo tivesse bom, a gente não tinha procurado uma mentoria para mudar. Gente, ninguém entra numa mentoria para ficar no mesmo lugar. Eu, quando entro numa mentoria, eu já sei. Eu falo, Karina, você pediu, né? Então vamos. Então eu visto essa roupa. Então, minha recomendação, reveja, melhore, lapide a sua autoimagem de empreendedora. Porque você, como empreendedora, você não pode ver dificuldade, você tem que ver solução, entendeu? A mentalidade da empreendedora não é ver dificuldade, é ver solução. Então, tipo assim, eu vejo dificuldade, em gravar vídeo. Eu posso ver como uma dificuldade, como eu posso falar, cara, pode ser a solução dos meus problemas. Porque se eu fizer um vídeo, eu não vou pagar tráfego pago e se esse vídeo for bom, eu vou atingir pessoas. Então, entendeu? A empreendedora, ela vê solução, ela não vê dificuldade. Então, você precisa treinar essa autoimagem. Sendo como empreendedora, como que eu veria essa situação aqui? Eu veria achando difícil ou é uma oportunidade? Você vai saber que você está na empreendedora quando você só ver oportunidades. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de pessoas que só pensam em dinheiro. Tudo que ela vê é tipo um cifrão no olho dela. Então, a empreendedora, ela só vê isso. Mas não é o dinheiro propriamente visto, tá? É tipo, eu vejo oportunidades todo momento. Tipo sexto sentido, sabe? Eu vejo em tudo uma oportunidade, eu não vejo uma dificuldade. Essa é a mentalidade empreendedora.
por isso que, se você desenvolve essa mentalidade, não tem como não prosperar. Não tem como, porque empreendedor não desiste. Mas é realmente uma mentalidade. Então, treina isso na sua autoimagem, tá? Porque tem a parte física daquilo que a gente faz, mas a gente precisa treinar no mental. Então, na sua prática diária, no seu vision board, você precisa se ver no lugar que você quer chegar, ver o seu resultado, olhar para a sua autoimagem e começar a pensar como ela e agir como ela, para você se tornar, porque senão você vai ver dificuldade, você vai sempre querer voltar para ser terapeuta. E eu diria para você que as duas coexistem no mesmo lugar. Então, eu atendo, vou continuar atendendo, adoro atender, mas com esse olhar de empreendedor. E é isso que vai te ajudar. Treinar a sua mente, porque nas ações eu estou te direcionando. Então, segue o plano, segue o plano. O plano da mentoria, ele veio para facilitar. Não tenta fazer do seu jeito. Nesse primeiro momento, segue o plano. Depois você pega o que você fez, aí você molda do jeito que você quer. Porque vai ser isso, vai ter uma hora que você vai estar fazendo sozinho. Mas nesse primeiro momento, evita. Segue o plano. Você está sendo direcionada. Simplesmente segue. Mas, lógico, né? Você também tem que Fazendo a minha ser, identidade. você tem que ser o seu crivo, você tem que ter o teu crivo. Tô treinando você para isso, mas aqui no Prospere, tá? Foca na sua nova autoimagem, para ficar mais fácil para você tomar suas decisões. Você só vai conseguir subir para o próximo nível se você tomar decisões de empreendedora, tá bom? Mas é só mais uma dúvida, assim. Isso é algo assim que, como eu vou dizer assim, é algo devagar mesmo? É algo que, tipo, é uma construção, assim? Porque às vezes eu fico pensando, será que eu tô indo devagar demais? Será que eu, é, de repente, estou tendo resistência demais ou não? É um processo de construção É mesmo. um processo de Tem construção. Não Você preciso não preciso me preocupar, me sentir, tipo, eu acho que eu não tô dando conta, tô indo devagar demais. É isso mesmo, é um processo que eu vou. São é um etapas mesmo. processo que você vai aplicando e você vai seguindo, tá? Então, assim, esse negócio de você se preocupar e tudo mais, percebe, isso é um padrão teu. Isso é um padrão de perfeccionismo. Então, é isso, sempre querer estar perfeita, nananã, tá tudo certo. O que você tem que fazer segue o plano. É só isso. Tá indo muito bem. Tá indo Tá muito. bom, obrigada. Parabéns, parabéns. Obrigada. Em pouquíssimo tempo, Thalita, você tá desenrolando muito bem, sabe? Então, é isso. Você só tem que ter essa visão empreendedora. Por isso que eu falei para você na autoimagem, tá? Isso vai acelerar o seu processo, porque vai acelerar o seu processo de você não criar tantos desafios quando é algo que você não precisaria estar tendo desafio. É realmente a resistência. Essa resistência, ela vem, você mesmo já falou, você queria ser a terapeuta. Então é como se você estivesse se obrigando a ser a empreendedora. E por que você está fazendo isso? Porque você está com a autoimagem de terapeuta. Você não vestiu a da empreendedora. Então, olha só, a prática você está fazendo, que é o mais difícil. E o treino da autoimagem? Você está fazendo? Verdade. Então você já sabe onde que está o gap, ok? Tá joia, Tem que ser as obrigada. duas coisas. É treinar a mente e treinar as ações. As ações você está fazendo, então treina a mente para ficar mais fácil, tá bom? Tá joia. Obrigada. Oi, Pati. Oi, Cá, eu posso só complementar uma coisa, assim? É porque você falou uma Claro. coisa que para mim é muito legal e é tipo um testemunho mesmo, né? Para Thalita, assim, eu vi ela falando e eu me vi muito nisso que ela falou. Eu vi muito você, me vi assim, tá?
Tipo, eu levei 6 anos para mudar o gap agora, sabe? Comecei com a Karina em 2020. E agora que eu tô mudando o gap, entendeu? Só que é o seguinte, você não precisa levar 6 anos para mudar, porque a gente já tem o Prospere e tudo mais e tal. E o que passou para mim é que assim, eu levei 6 anos porque eu batia muito a cabeça com esse negócio de ficar preocupada com isso de não estar sendo boa o suficiente, de não estar perfeito, de estar devagar, de não estar andando, e aí tem que pensar que assim, cara, não se compara com outras pessoas, porque, e nem com o tempo dos outros, ou com o da própria Karina, porque isso acontece demais, eu fazia isso muito, tipo, pega o mentor e olha lá, a Karina tá fazendo e acontecendo, só que a Karina tem anos de experiência, entendeu? A gente faz isso, eu tenho certeza que isso aqui tá acontecendo, entendeu? Então, como uma pessoa que e aí uma coisa que ficou muito clara para mim nesse Prospere agora, e eu estou numa fase que eu estou mudando o gap da mentalidade da prestadora de serviço para gestora. Então, o que está acontecendo comigo? Eu sempre tive muita aquela coisa de que eu só sou uma empreendedora que presta serviço para os outros, autônoma, aquela que é o braço do cliente, sabe? Aquela pessoa que é o braço. Só que agora eu estou passando por umas situações em que eu estou numa fase em que eu estou começando a me enxergar como uma gestora de um negócio, gerenciando pessoas, gerenciando equipe, gerenciando marca, coisas assim. E essa mentalidade da gestora é uma mentalidade muito difícil. É não, né? Não é mentalidade difícil, mas foi um processo muito difícil que eu tive que internalizar. E o que me pegou aqui? Voltar e olhar e ocupar ali a minha vida com a minha vida, focando nas coisas que a gente tem que fazer do Prospere. Então, a Ká falou uma coisa que, assim, não é confortável, então, não é confortável. Não vai ser. Você vai sair da terapeuta, você vai querer virar empreendedora, depois vai vir da empreendedora para empresária. Não vai ser confortável, entendeu? Só que vai ficar mais fácil. Porque, para mim, o que tem acontecido? Eu não estou falando que eu estou melhor que ninguém aqui, não, viu, gente? Mas eu sei que, como eu já fiz o Prospere mais vezes, eu acho que a Nélia também pode pegar esse gancho, né? É, eu acho que fica mais fácil de você detectar o momento em que você cai no looping da autocobrança. E fica mais fácil de você entender, opa, peraí, eu tô aqui com uma crença, opa, não é só sobre crença, preciso parar de me ver assim, opa, preciso parar de pensar assim, e aí você volta pro fio, sabe? Então, assim, para mim está sendo agora muito mais fácil porque a parte que empreende, né, que empreendi, eu tinha muita dificuldade de me enxergar nesse lugar de pessoa que poderia até conversar com os outros. Tá aqui é prova disso. Para eu gravar um vídeo era um mês, entendeu? Um parto. E agora eu falo, eu dou aula, eu falo com naturalidade. E aí, assim, para pensar como gestora, agora que está sendo meu desafio. Então, eu estou saindo desse lugar daquela pessoa que presta serviço, que se vê como aquela que é a amiga do cliente, que dá o braço e que fica ali só sendo o braço direito do cliente, e indo para um lugar de uma pessoa que tem que ter uma mente de uma pessoa que vai gerir algo, construir. E não é confortável, só que como uma experiência pessoal, fica mais fácil de você identificar o ciclo, sabe? Então, assim, não pira em achar, pelo menos para mim, aí corrige, que não pira com isso, pira com o que você pode fazer e com o que você pode aprender com as coisas. Entendeu? Mas não fica pirando com essa coisa de ai, que eu tenho muito a aprender, ai, que eu tenho que fazer. Só vai lá e faz, testa. É isso, gente. Assim, queria muito trazer isso, porque acho que se alguém tivesse falado isso para mim, a Ká trouxe muito isso para mim. Eu lembro, eu peguei a Ká nessa fase terapeuta, peguei a Ká na fase empreendedora, peguei a Ká na fase gestora. E eu vi muito essa evolução dela também, né? A gente foi construindo muita coisa junto. E se eu tivesse pessoas também que tivessem passado essas coisas e falado isso para mim, que olha, não vai ser confortável, nunca vai mudar, mas vai ser mais fácil de identificar, eu acho que eu teria esfriado a minha cabeça mais cedo, sabe? Então, assim, para você não levar 6 anos,
Eu tô, tô compartilhando com você, tá bom? É isso, assim, a minha experiência. Tenho muito a aprender, mas era isso que eu queria falar. Legal, Paty. Muito bom passar a sua experiência, né? Porque você realmente esteve num processo comigo durante bastante tempo. E esse ponto, né, do querer ser perfeita e tudo mais, né? Isso é algo que, na prática, eu acho que a gente vai aprendendo a se aceitar mais do jeito que a gente está sendo, sabe? Então, esse negócio de tipo assim, nossa, será que eu não tô sendo boa o suficiente? A gente tem que começar a olhar. Então, Thalita, a gente tem que começar a olhar os padrões, sabe? Então, por exemplo, esse não é só um padrão dentro desse processo. A sensação de não ser boa o suficiente está presente em outros aspectos. Então, talvez como mãe, talvez como esposa, talvez como vários pontos. Então, percebe que os padrões eles vão se repetindo. Obviamente, você vai entrar numa mentoria e você vai achar que você ainda não está boa o suficiente, porque é um padrão. Mas o ponto é exatamente esse: eu me aceitar exatamente no processo. Só seguir o processo. Experimentar um pouco mais, tá? Experimentar e o que eu vejo que me salvou muito desse lugar do perfeccionismo, porque eu sou uma pessoa de fala, foi criar essa nova autoimagem para mim. Essa nova autoimagem de uma mulher que se permite errar. Então, por exemplo, isso está na minha autoimagem, tá? Eu não me sinto nem um pouco preocupada se eu errar hoje em dia, tá? Então, se vocês forem lá no meu perfil algum dia, ai, Karina, você digitou uma letra errada no post. Eu vou falar assim, ótimo, vai continuar, porque eu não estou nem aí. Eu lembro que teve um dia de um cara que me ofereceu um trabalho de edição de vídeo no, a gente não vai esquecer, que nesse dia eu me libertei. Porque ele me indicou um trabalho de edição de vídeo, falou, ó, Karina, se você quiser, eu faço um corte para você ver se vai ficar bom. Eu fiz um vídeo, ele me direcionou e ele fez todos os cortes e eu fui e postei na minha página. Realmente ficou muito bom. Mas eu não fechei o trabalho com ele. Ele queria fechar vários vídeos comigo e eu não fechei. Só que daí ele continuou me seguindo. E aí eu fiz um post que tava, tipo, com a letra errada, tipo, o texto estava errado. Ele foi, printou tudo e falou assim: olha, nesse seu post tem um erro de concordância assim, assim, assado. O texto tá assim, assim, assado. Eu já tinha postado, né? Aí naquele dia eu olhei pra ele, peguei e falei assim: ah, muito obrigada, né, por você ter me ajudado. Passou um dia, no dia seguinte ele falou assim: então, só fazer uma observação, aquele post que eu falei pra você que estava errado, você não corrigiu. É isso mesmo? Será que você precisaria passar para alguém da sua equipe corrigir? Falei assim, não, eu não corrigi porque eu não quis mesmo. Porque eu quero realmente que as pessoas vejam que eu sou humana, eu não sou Mia. Aí eu acho que ele se sentiu desconfortável por ele ter feito isso e eu me senti livre para realmente errar. E tá tudo bem. Ninguém vai me desmerecer por conta disso. Inclusive, gente, se vocês errarem, os seus posts podem até engajar, porque vai ter pessoas que vão comentar que você errou, entendeu? E isso vai te ajudar a ser entregue para outras pessoas. Então, sem neura, é sobre isso. Essa nova autoimagem, minha e a de vocês, é: eu me permito errar. Eu sempre vou me acolher. E uma frase, né, que eu quero deixar aqui de final para vocês é: tudo tá certo do jeito que tá. Então todo mundo tá no tempo certo. Você está no momento certo. Eu estou no momento certo e a gente tá aqui, ó. Só existe esse momentinho aqui, ó. Eu, vocês e eu. Tá tudo certo, tá? Não pira, como diz a Paty. Inclusive,
Uma coisa que eu sempre repito é: eu nunca falei pra vocês que ia ser fácil, falei? Eu em nenhum momento eu falei assim: olha, eu te prometo facilidades, tranquilidades. Eu falei isso? Não. Eu falei assim: eu vou te direcionar. E vou te direcionar para não ficar dependente de mim, porque o meu maior valor é liberdade. Então, eu vou deixar você fazer. Para isso, você vai precisar vestir essa nova autoimagem de eu me permito errar. E tá tudo bem, porque é como a Paty falou. Eu gosto quando vocês vêm e reforçam aquilo que eu falei, porque daí eu lembro que eu falei, eu tenho certeza que é isso mesmo. Se você sair da rota, minha amiga, para de se culpar, não gasta nem um minuto se culpando, só volta pra rota. É só isso. Se você entender isso, você entendeu tudo. Não se culpe, só volta. Ai, meu Deus, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer. Então vai fazer, sabe? Sem nhenhenhen, sem mimimi, segue. Só segue. Ai, tipo, hoje foi um dia muito corrido, tal, eu queria ser perfeita. Não, não sou perfeita, graças a Deus. Amanhã vai dar tudo certo, eu vou dar o meu melhor. O que eu não consegui fazer hoje, amanhã eu vou fazer, vou focar, vai dar certo, entendeu? E é isso, leveza. Ok, minhas lindas? Bom, então. Oi, dona Lélia. Pode falar, peraí. Nélia, Nélia, Nélia. Pronto. Era só uma dúvida que era para perguntar há pouco. Há pouco não, em qualquer altura. Ah, aquela meditação que nós fizemos na última aula sobre ser a rainha e a coroa. Eu tenho ido lá à procura. Você não fez uma meditação, não tenho só com isso, não. Não chegou a gravar nenhum áudio. Não. Qual? A Qual? última meditação que nós fizemos, na última mentoria. Qual? A minha Aí vai, coroa! aí vai ser difícil, hein? A última meditação que nós fizemos na última mentoria. Olha, essa resposta me abriu Não, quinhentas e não, cinquenta mil abas. não, para mim, eu já estou com 11 horas e tal da noite, já estou assim um bocadinho. Sobre ser a rainha e usar a minha coroa. Ah, tá, não. Fiquem tranquilas que isso daí vai entrar para vocês, tá? Fiquem Eu tranquilas. tenho estado a fazer, eu vou lá à gravação e tenho feito, porque é uma coisa que me Então eu dá vou assim, as gravar, duas eu juntas, vou estas gravar, duas faz. vou gravar melhor ainda, tá? Eu vou gravar tipo assim com áudio binaural, porque assim, a gente fez uma vivência, tá? E ela foi super canalizada aqui, tá? Gente, foi super canalizada. Eu faço muitas coisas assim. Aí depois que eu vejo, que realmente falo, uau, foi muito melhor do que eu pensava, então eu vou e gravo, tá? Então eu vou gravar com a minha vozinha bonitinha, com áudio binaural, para isso ser uma programação, tá? É da rainha, você falou da coroa, lembrei, da rainha. Fique tranquilo, está na minha lista, está no meu checklist. Nem precisa Obrigada. dizer, a rainha das rainhas, Dona Patti Lamier. Bom, perfeito, então, meninas, ó, de tudo que a gente, vocês chegaram depois e tudo mais, tudo que vocês estão compartilhando dentro do Prospere, que foi a sua, os pensamentos limitantes que estão vindo para vocês e as crenças, tudo vira material para mim ajudar vocês, tá? Então, quando eu falo para vocês compartilharem lá no grupo, é para vários motivos. O primeiro, para você se habituar a pensar sobre você mesmo. Qual é o ponto positivo disso, qual não é, e você fazer esse diário, tá? Porque eu tenho um diário onde eu escrevo as coisas, todos os dias, né? O que que eu tô conseguindo hoje que eu não consegui ontem? Tipo, quais foram os pensamentos? Então é para vocês treinarem fazer isso. Primeira coisa, então, o compartilhar no grupo é para você se habituar a fazer isso. Segundo, para você sair da sua caverna.
sair da caverna e sair da zona de conforto. Porque eu sei que é muito mais fácil você não escrever nada no papel. É muito mais fácil. É muito mais fácil você, tipo, não escrever nada, ou gravar só um áudio. É muito mais fácil, gente, mas eu não disse pra vocês que seria fácil, né? Então, saia da sua zona de conforto. Escrever. E o terceiro é que hoje a gente tem a IA. Então, o que vocês estão escrevendo ali, eu estou pegando como dados para trazer aqui, para reprogramar vocês, gente, para fazer coisa. Vocês são uma experimentação para mim. Vocês não entenderam isso? Vocês são uma experimentação para mim. Então, eu estou experimentando, vira e mexe as coisas com vocês. Então, crenças identificadas, tá? Sobre dinheiro e segurança. Posso voltar a ficar sem trabalho? Vai falando aí quem se identifica. Eu não vou falar nomes, tá? Dinheiro não é estável, prosperidade pode ir embora rápido, preciso me proteger contra a falta. Crença raiz. Para ganhar dinheiro eu preciso trabalhar muito, né, Gigliela? Dinheiro vem com esforço pesado. Preciso lutar para merecer. E aí, Gigliela, Pati? Conheço as historinhas de vocês. Então, associação, valor pessoal, sofrimento, né? Então, por exemplo, dinheiro afasta pessoas, se eu prosperar, posso perder conexões, ser rica pode me afastar de quem eu amo. Tudo isso é lealdade emocional. Eu tenho medo de sentir isso, tenho medo de crescer, tenho medo de prosperar, medo de desconhecido, medo de responsabilidade, medo de julgamento, medo de não dar conta. Olha quantos medos. Nélia, meu marido é milionário, eu ainda não. Então, entende o que que tem aí por trás disso? Eu tô no caminho, mas eu ainda não sou. Olha só, não vou citar nomes, mas você já é. Você só precisa reconhecer, ok? Preciso me tornar, apareceu várias. Preciso me tornar. Não, você já é. Você só precisa reconhecer que você é. Então, tudo isso, né, foram que vocês colocaram. Preciso planejar para ter dinheiro. Ok, isso é ok. Isso aqui não é uma crença limitante, tá? Isso é ótimo. Preciso me planejar, sim. Preciso me organizar para me manter. Ok, organização é maravilhoso, faz parte da prosperidade, tá? Uma pessoa próspera é organizada. Eu também estou aprendendo isso na vida. Eu era uma pessoa mega desorganizada, hoje em dia eu estou me organizando. Então eu estou percebendo que eu estou conquistando coisas que antes não eram possíveis. Então organização é sempre bom, tá? Mas uma coisa é organização, outra coisa é esforço, outra coisa é privação, tá? A gente não está falando disso. Medo de perder o controle, dificuldade de confiar no fluxo, prosperidade muda meu humor. Essa daqui eu não entendi. Não entendi. Prosperidade muda meu humor. Eu não entendi se isso é positivo para a pessoa ou se isso é negativo. Mas está aqui na lista das negativas, tá? Quando estou bem financeiramente, eu me desestabilizo. Olha só. Isso não deveria ser normal. Eu deveria, quanto mais eu sou bem financeiramente, mais não é, melhor eu fico. Enfim, a gente vai fazer agora, eu vou guiar vocês aqui agora, para trazer alguns downloads, que eu acredito que está todo mundo no mesmo campo energético, então isso pode reprogramar positivamente o campo energético de todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos fechar os olhos, conectar no seu coração. Inspira profundamente, solta o ar 3 vezes.
Inspira. Solta o ar. Inspirou. E soltou. E agora eu vou guiar vocês até o 7º plano da existência. Você vai imaginar uma energia que sobe desde a sola dos seus pés, que sobe por todo o seu corpo, alinha todos os seus centros de força, todos os teus chakras, vai até o topo da sua cabeça. Do topo da sua cabeça se abre uma linda esfera de luz. Conecte-se com essa esfera de luz. E dentro dessa esfera de luz, você se imagina subindo para além do seu espaço. Vai subindo para o céu. Vai subindo para as nuvens. Vai subindo para além das nuvens. Vai indo além do planeta Terra. Vai indo além do universo. Vai subindo por diversas camadas de luzes. Passando por uma camada dourada. Passando por uma camada gelatinosa da cor do arco-íris. Até que você avista um portal. Um portal de luz branca, iridescente, perolada. E você se conecta com a fonte criadora de tudo que é. Sinta-se calma, tranquila, aberta. Você se tornou a pura energia da criação. E a cada um desses downloads que eu for trazendo para você, você vai dizendo sim. Pode ser mentalmente, para cada uma dessas frequências. Eu sei como me sentir segura tendo dinheiro. Eu sei que a prosperidade é constante na minha vida. Eu permito que o dinheiro permaneça comigo com estabilidade. Eu libero o medo de perder tudo. Eu sei a sensação de ser tudo a partir do Criador. Eu sei que eu posso fazer dinheiro com facilidade e leveza. Eu permito que o dinheiro venha até mim sem esforço excessivo. Eu libero a crença de que preciso sofrer para prosperar. Eu sei que eu posso ser próspera e manter relações saudáveis. Eu sei que as pessoas certas permanecem comigo quando eu cresço. Eu me libero do medo de ser rejeitada por prosperar. Eu sei como é ser uma mulher próspera agora. Eu reconheço que já sou uma frequência da abundância. Eu me permito viver como alguém que já chegou nos meus objetivos mais profundos. Eu sei como me sentir segura sendo rica e próspera.
Eu sei lidar com grandes quantidades de dinheiro e responsabilidade. Eu me permito expandir sem medo. Eu sei que posso fazer o bem com toda a riqueza que já tenho. Eu sei sustentar a prosperidade na minha vida. Eu sei manter o dinheiro com equilíbrio e consciência. Eu confio na continuidade da abundância da minha família através de mim. Eu sei me sentir bem, independente do dinheiro. Eu sou estável emocionalmente, na abundância e na expansão. Eu não dependo de resultados externos para me sentir em paz. Eu sei qual é a sensação de manter a prosperidade em minha vida. Eu sei qual é a sensação de me aceitar como eu sou. Eu sei qual é a sensação de me permitir errar. Inspira profundamente. Solta o ar devagar. Imagina um banho de água pura e cristalina, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. E no seu tempo, pode abrir os seus olhos. Perfeito. Conseguimos! Tá vendo? Antes de entrar, eu fiz um pensamento comigo. Nós vamos fazer tudo o que precisa ser feito. Todas vão falar em 1h30. Conseguimos. Então é isso, minhas lindas. Vamos dobrar a carga a partir de amanhã. Temos ainda mais uma semana para a gente fazer nosso desafio. Nos vemos amanhã no Prospere. Vamos juntas. Parabéns a todas. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela contribuição de todas e até. Beijos. Tchau, tchau.